Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Kennedy e vou estar trazendo para vocês uma aula sobre o movimento uniforme. O que caracteriza então o movimento uniforme para que ele seja um movimento especial a ser estudado no ensino médio e ser cobrado no Enem? Bom, o que caracteriza esse tipo de movimento é ter uma velocidade constante e uma aceleração nula. Em outras palavras, significa dizer que se eu tenho dois pontos de referência, um ponto no quilômetro 200 e um outro ponto no quilômetro 300, significa dizer que no movimento uniforme, o carro, o móvel, a partícula, a pessoa, o objeto, em estudo, ele vai andar esses 100 quilômetros a uma mesma velocidade, com uma mesma velocidade, que nesse exemplo aqui é uma velocidade igual a 60 quilômetros por hora. Isto é, uma consequência direta, e toda vez que um exercício, um enunciado trouxer a informação de que o movimento é uniforme, então a gente já pode dizer, deduzir que a aceleração é zero e que a velocidade ela vai ser constante. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, mas ela vai ser constante, não vai aumentar nem diminuir a velocidade. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, todo enunciado que diz que a velocidade é constante, nós podemos concluir então que esse exercício, essa questão, ela está trazendo os conceitos do movimento uniforme que a gente vai ver agora. Bom, tipo. Os tipos de movimento uniforme são de duas maneiras diferentes. Existe o movimento progressivo, e esse movimento progressivo é aquele em que, a partir do momento em que o tempo aumenta, a distância ou a posição do objeto em relação a um referencial vai aumentando. Ou seja, em termos de matemática, a gente pode dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional. Observe essa ilustração. Nós temos um referencial parado, uma pessoinha aqui. Nós temos um caminhão, ou pelo menos finge que é um caminhão, está se afastando do objeto. Então significa dizer que a distância em relação ao referencial é maior do que no momento anterior, ou seja, a velocidade é maior do que zero e o referencial em relação ao referencial, esse objeto está se afastando. Então a distância entre o objeto e o referencial vai aumentando a cada tempo. No movimento retrógrado, é um movimento em que, a partir do momento em que o tempo vai aumentando, a posição do objeto vai diminuindo em relação a um determinado referencial. Bom, então nesse outro esqueminha aqui, observem que o caminhão está indo em direção ao referencial. Então vejam que a distância vai diminuindo. Ora, se eu fixo esse referencial e a distância vai diminuindo, eu concluo então que a velocidade desse objeto ela é negativa, porque faz com que a distância entre o objeto estudado e o referencial diminua. Bom, em termos então matemáticos, nós temos que a fórmula ou a função horária da posição ou do espaço com relação ao tempo é dado por essa expressão bonitinha aqui. O espaço final é igual à posição inicial S0 mais a velocidade escalar vezes o tempo. E isso a gente tem que tomar um cuidado, tá? Quais são os cuidados? Primeiro, a posição que eu estou colocando aqui como final, que não necessariamente precisa ser a posição final, é uma posição em que a gente vai ter em destaque aí na hora de resolver o exercício, ela tem que estar em quilômetro, a posição inicial está em quilômetro, velocidade de quilômetros por hora e o tempo por hora. Esse tipo de unidade de medida que está sendo referenciada aqui é a unidade de medida usual. É o que a gente geralmente utiliza no dia a dia para marcar distâncias de uma cidade a outra e velocidade de carro, de moto. Porém, no meio acadêmico, no meio científico, nós adotamos no sistema internacional as unidades de metro, metro por segundo e segundo para fazer referências aqui ao estudo da função horária e para fazer as notações de medidas então da distância e velocidade e tempo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado porque não necessariamente significa dizer que nenhuma questão vai vir em centímetros, nenhuma questão vai vir em hectômetros ou em micrometros ou em milímetros, não.
Isso não significa isso. Isso só significa que existe um padrão. O padrão usual é o quilômetro, quilômetro por hora e hora. E o padrão científico mais adotado, que a gente convencionou, foi metro, metro por segundo e segundo para essas variáveis que são encontradas então na função horária. Então é só o padrão. Segundo ponto, quando a gente tem então a velocidade dentro da função horária, a gente se encontra então com a necessidade de muitas vezes calcular a velocidade. Ora, a gente sabe que num processo normal, usual do dia a dia, um carro não se mantém a uma velocidade constante, não por muito tempo. Isso porque geralmente no trânsito a gente precisa acelerar o carro ou desacelerar o carro, né? Frear o carro. Por isso que a gente tem então uma fórmula para calcular a velocidade média. Inclusive, é através desses métodos que a gente pode determinar então a velocidade que um carro está fazendo para poder verificar se ele está acima ou abaixo da velocidade padrão daquela rua, daquela avenida. E aí, vejam o seguinte, essa fórmula, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, é a fórmula obtida através da fórmula anterior, da função horária, do espaço. Então, observe o seguinte, se eu passo S0 para o lado esquerdo, ele vai ficar S menos S0. Ora, S menos S0 é ΔS, que é a variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. Se eu passo o tempo dividindo, eu posso reescrever minha fórmula da velocidade como sendo ΔS sobre ΔT. E aqui tem dois pontos interessantes. Primeiro, o ΔS ele é a notação para deslocamento. Não confundam deslocamento com a posição, com o espaço. Deslocamento ele é a variação do espaço, enquanto que o espaço, seja ele inicial ou final, ou distância inicial e final, ou posição inicial e final, ele retrata um ponto específico em que o objeto, o corpo, a partícula, está em relação ao referencial. Deslocamento é o quanto o móvel, o quanto a partícula se locomoveu. O outro ponto é ΔT não é simplesmente o tempo. ΔT ele é o intervalo de tempo em que a operação, em que o estudo está sendo realizado, né? Está sendo observado então o experimento. Vamos então para os gráficos. A gente vai ter 4 gráficos específicos. Os dois primeiros são referentes à velocidade. Eu coloquei, se vocês observarem, que aqui é bem interessante o seguinte. Toda vez que eu falo um pouco sobre gráficos, eu gosto de referenciar as letras que aparecem no gráfico, porque elas indicaram para a gente muita informação sobre ele. Então, aqui, primeira coisa, esse é um gráfico da velocidade em relação ao tempo. E aí a gente tem uma característica aqui. Eu coloquei no primeiro gráfico metros por segundo e segundo, para que fique claro que pode aparecer a unidade, e quando aparecer a unidade a gente vai saber se ela está no sistema internacional ou não. No segundo gráfico, por exemplo, eu coloquei quilômetros por hora, ou seja, está no sistema usual. Não é que toda vez que a velocidade for positiva vai ser metros por segundo e quando for negativo quilômetros por hora. Não significa isso. Nesse caso, só significa que eu posso ter essas duas formas de representar meu gráfico. Então, o gráfico da velocidade ela pode ser uma reta constante acima do eixo X, acima do eixo das abscissas, quando a velocidade for positiva, e ela vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, ou eixo X, como a gente convenciona na matemática, ou o eixo das abscissas, quando a velocidade é negativa, tá? Lembrando que essa velocidade é constante, por isso que a reta é horizontal. Observa que ela nem aumenta nem diminui, ela é constante, ok? O segundo tipo de gráfico, né, o terceiro e o quarto gráfico que a gente tem que ver, é o gráfico que relaciona o espaço. Então a gente vai ter um gráfico que pode ser crescente e um gráfico que pode ser decrescente. O gráfico da distância do espaço vai ser crescente quando a velocidade do móvel for positiva. Ele vai ser decrescente quando a velocidade do móvel for negativa. Outro detalhe importante, ó.
Aqui a distância, o espaço, ele está em metros e o tempo em segundos. Nesse caso aqui eu não coloquei, eu não mudei, né? Nos dois casos eu não fiz aquela mudança, porque eu acredito que já deu para entender. Então a gente tem que estar atento ao seguinte: o ponto onde inicia o gráfico é o ponto inicial, ou seja, a distância inicial nesse caso aqui é 20 e existe um ponto específico após 5 segundos em que a distância ou a posição vai ser igual a 96 metros. Se eu quisesse calcular o ΔS, eu faria 96 menos 20. Então, ΔS nesse caso, 96 menos 20 dá 76. Agora, vamos ver no outro caso. Se a velocidade é negativa, veja o que acontece. Nesse contexto, a posição inicial é 96 e uma posição após 5 segundos é de 20 metros. Então aqui o ΔS, tome cuidado, ΔS aqui seria 20 menos 96, ou seja, menos 76 metros. Então são coisas diferentes. Então esse deslocamento aqui significa um deslocamento que está diminuindo a distância em relação ao referencial. Vamos então para os exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo e obedece à seguinte função, x igual a menos 100 mais 25t. Determine. Letra A, o espaço no instante 8 segundos. B, o instante quando o móvel passa na origem das posições. C, informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Então vamos começar lá. Letra A, o espaço no instante 8 segundos. Primeiro, a gente vai usar a fórmula S menos 100 mais 25 vezes 8. Observem que eu troquei o x pelo S, porque o x geralmente é mais usado no nível superior, no nível médio e na preparação para o Enem. Geralmente a gente usa a letra S para espaço, mas não importa a letra. A gente tem que entender que se ele fala que é a função horária do espaço, eu tenho que subentender que essa fórmulazinha aqui ela é referente então ao conceito de espaço, ao que a gente viu, S igual a S0 mais V vezes T. Então, substituindo 8 segundos no lugar do tempo, vai ficar menos 100 mais 25 vezes 8, isso é 8 vezes 25, 200, 200 menos 100, 100 metros. Então, após 8 segundos, esse móvel que começou em menos 100 vai então estar a 100 metros. Então, isso significa dizer que a posição final, entre aspas, tá, esse final aí, é o final para essa letra A, é 100 metros. No item B, a pergunta é o instante quando o móvel passa pela origem. A origem é então o ponto final que hora. Então a origem é 0. Eu vou passar o 100 para o outro lado, se está negativo, passa positivo. Passa-se então 25 dividindo, 100 dividido para 25, 4 segundos. Então ele demora 4 segundos para sair da posição inicial, que é o menos 100, até chegar no 0. Observem que a posição inicial no exercício é menos 100, pois é o termo que está sozinho. E a velocidade é 25. E esse 25 é justamente o que nós precisamos para responder a letra C. Ora, como a velocidade é 25 metros por segundo, ou seja, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Bem simples, bem tranquilo. É só tomar cuidado e fazer as leituras corretas do exercício. Exemplo 2. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Então nós temos aqui um gráfico, espero que esteja bem visível. A posição inicial é 50, a posição final é 250, o tempo inicial é 0 e o tempo final é 10. Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço. Ora, usando essas informações, nós vamos calcular a velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ora, ΔS é posição final menos inicial. 250 menos 50, de acordo com o gráfico. Só olhar no gráfico. O tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Portanto, o resultado vai ser 200 dividido por 10, que dá 20. Logo, a velocidade é 20 metros por segundo. Calculando então, ou substituindo então na posição horária, S mais V vezes T,
a posição inicial é 50, a velocidade é 20, portanto, a fórmula do espaço vai ser S igual a 50 mais 20t. E a gente tem então a função horária do espaço. Bem simples também. Só calcular velocidade média e depois substituir na fórmula da distância. Exemplo 3, último exemplo de hoje. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Ou seja, nós temos um móvel A que está a 30 km por hora e um móvel B que está a 50 km por hora. Observem que aqui nós temos a posição 0 e aqui 400 km. Aqui nós temos a velocidade constante de 30 e aqui uma velocidade constante de 50 km por hora. E eles estão em direções opostas, isso significa que eles estão se aproximando. Bom, a gente vai querer calcular o tempo que leva para que eles se encontrem. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a distância ou a equação horária do primeiro móvel é posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Para ambos, na verdade, é a mesma fórmula. A posição inicial do A é 0, observe no desenho, é 0. E a posição final, a velocidade dele é 30 km por hora. Então, a distância ou a posição de A é 30 vezes o tempo. Já a posição de B é a posição inicial, que é 400 km, olha só, está no quilômetro 400, e a velocidade é 50 vezes o tempo. Agora, vale ressaltar aqui um detalhe importante. Como ele tem sentidos opostos, a gente escolhe um deles para ser digamos assim, o referencial. Como o A começa do zero, eu escolhi o A como sendo a posição inicial, né, o referencial inicial em A. Se eu quisesse escolher o B, eu teria que fazer alguns ajustes que não valeriam a pena, daria um pouco mais de trabalho. O resultado é o mesmo, mas fica mais simples escolhendo logo o ponto zero como sendo referencial. Bom, depois que eu defino quais são as equações, então a gente pode simplesmente igualar elas. 30t igual a 400 menos 50t. Passo 50 para o outro lado somando, que dará 80t. E depois passa a ser 80 dividindo. 400 dividido por 80, 5 segundos. Então, a gente substitui aí. Se quiserem saber como que faz para colocar o referencial em B, deixa no comentário ou manda uma mensagem que eu estarei tirando as dúvidas, ok? Qualquer dúvida, WhatsApp e até mais, viu? Falou, pessoal!